como você está se sentindo agora e o que poderia fazer para melhorar ou ficar ainda melhor do que está. Acredito que para muitas pessoas as respostas não vêm com muita facilidade, porque no mundo de tanta informação e evolução da ciência é até difícil saber o que é o melhor. E esse turbilhão de coisas e opções e emoções acaba trazendo ansiedade para muita gente. Tratar essa doença, que já é o mal do século, só é possível com uma série de ações e práticas. As nossas parceiras da Moraci Spa, a doutora Maikele e a doutora Thaís, já estão aqui para falar sobre como as práticas integrativas podem auxiliar no manejo da ansiedade. Boa tarde, meninas. Obrigada pela presença. Boa tarde, Fábio. Sempre tanto muito jogral, bom, tanto né? conjuntinho. Pois é. Gente, olha só, combinando. Não foi combinado. Sem combinar. Então, vamos falar um pouquinho sobre práticas integrativas, né? O que elas são? Qual das duas pode começar respondendo? Posso falar. São um conjunto de técnicas de tratamento que não usam necessariamente remédio ou medicação para tratar situações de saúde. Desde inflamações, desde sintomas emocionais, desequilíbrios orgânicos, podem ser tratados de outras formas. Isso já é uma política do Ministério da Saúde, já faz muitos anos, então tem toda uma legislação no SUS para poder isso acontecer. E já são práticas que são mais antigas do que a medicina convencional. Se a gente for pensar na medicina tradicional chinesa, ela tem muito mais tempo do que a medicina ocidental tem, né? E uma coisa que tem muito tempo também, mas que agora, assim, está estourando tudo, como eu falei ali, o mal do século, é a ansiedade, né, Thaís? Sim. E aí, quando a doutora Maikele falou que a gente, não só os medicamentos, né, mas os medicamentos também. Só que muito além tem essas práticas integrativas, né? Como começar a saber o que é bom para mim? Eu chego lá no Moraci Spa, Thaís, né, por onde começar a tratar a minha ansiedade? A ansiedade, as emoções, elas têm uma relação direta com os nossos órgãos e as nossas vísceras. Então, quando a gente pensa na medicina chinesa, a gente já pensa nessa relação direta, mente, corpo, né? Então, a gente precisa olhar para essas emoções. Então, nós fazemos uma avaliação, tanto eu como a Maikele, e direcionamos esse paciente para a melhor terapia, seja ela acupuntura, seja ela ozonoterapia, seja ela osteopatia, shiatsu, massagem. Porque cada pessoa e cada organismo responde melhor a um tratamento, né? Pela sua personalidade ou mesmo pela sua ansiedade. Tem pessoas que são muito ansiosas, mas não gostam de agulha, preferem uma massagem. Tem pessoas que não se importam e se sentem muito bem com uma acupuntura, por exemplo. Então, esse direcionamento nós olhamos de acordo com uma avaliação específica. E lembrando, né, Thaís, a Thaís é fisioterapeuta, a Maikele médica, tudo dentro da ciência. Sim. Não tem nada de, né? Porque Sim. as pessoas, quando a gente Imaginário, fala prática integrativa, parece que está saindo da medicina, parece que está saindo da ciência, mas é tudo ciência. Tudo. Sim, são estratégias de tratamento sem remédio. É científico, tem vários estudos que comprovam essas práticas sendo mais eficazes, por exemplo, que alguns casos de quimioterapia no tratamento de câncer. A gente também tem artigos falando no tratamento de ansiedade e depressão, como elas sendo mais efetivas do que muitos antidepressivos. A gente imagina que só remédio é que trate, mas na verdade, sendo a doença multifatorial, um conjunto de ações precisam ser feitas para tratar, seja ansiedade, depressão ou qualquer doença física, né? Quando você estava citando agora, é bom a gente falar um pouquinho sobre a ansiedade em si, né? Porque hoje todo mundo parece que tem ansiedade. Sim. E está crescendo realmente o número da doença ansiedade. Mas temos pessoas que são um pouquinho mais apressadas e tal. Como saber que eu estou sofrendo da doença ansiedade? Quando você tem um sintoma ansioso, tá taquicardia, tá um pouco agitada no teu dia a dia, isso pode ser só pelo excesso de informação e da correria. Se você consegue manejar isso, descansa no final de semana e na segunda tá ótima, tá tudo bem, isso é fisiológico. Agora, se essa ansiedade passa a te atrapalhar no dia a dia, a gente começa a pensar nos espectros do transtorno de ansiedade. Aí a gente vai olhar para isso como sendo uma doença que precisa de tratamento. Existem medicamentos que tratam a ansiedade. A maior parte deles é antidepressivo ou benzodiazepínico, que é sedativo para dormir, e boa parte deles tem grandes efeitos colaterais. Por isso, algumas pessoas às vezes não querem fazer uso, ou quando fazem, têm efeitos colaterais e querem substituir, né? E aí a gente entra com as práticas integrativas. Mas aí chega lá na Moraci, né, Thaís? Vocês não são responsáveis por tirar esse medicamento, né? É integrativo, é isso, né? Sim. Esse cuidado é justamente complementar esse tratamento. Porque muitas pessoas querem tirar, e muitas pessoas se automedicam
e tiram esse medicamento sozinho também. Então, quando eu tenho um suporte, um aporte por trás disso, com as técnicas integrativas, seja ela com uma suplementação de um micronutriente que está faltando, seja ela com uma acupuntura, eu dou um suporte para esse organismo a responder melhor. E aí sim, de acordo com o próprio médico que o acompanha, aí ele pode fazer esse desmame de um medicamento, por exemplo, para dormir ou para ansiedade, de uma forma mais leve, mais tranquila e com qualidade, sem efeitos colaterais, né? Queria complementar, Maikele? Estava pensando aqui nessa coisa do antidepressivo, que é o tratamento básico para a ansiedade, né? Ele vai diminuir libido, ele vai alterar mesmo vontade de fazer algumas coisas. Ele tem vários, intestino, humor, sono, muitas coisas se modificam com essa medicação. E ela tem um papel efetivo em casos graves, ela te tira de uma situação muito grave, então é importante, mas ela não muda o curso da tua vida. Ela não vai mudar o teu dia a dia, ela não vai melhorar... Que é a causa da ansiedade, Que é a causa da ansiedade. Então, quando a gente olha para um desequilíbrio, seja do intestino, seja na tua alimentação, a falta de um micronutriente, nós estamos olhando para a causa dessa ansiedade. Seja uma descompensação emocional que precisa ir para a terapia, e aí nós damos o suporte, dizemos, olha, aqui tu precisa trabalhar essa questão emocional. Existem técnicas que a gente não tem na clínica também, mas não é a nossa especialidade, mas a gente tem também que é a constelação familiar. Existem várias técnicas que dão uma dimensão de entendimento melhor para o processo de adoecer. E aí trata a causa, aí cura. Vamos falar de algumas, né, as principais que vocês citaram aqui. Acupuntura, Thaís, como que vai agir, né, na ansiedade? A acupuntura é uma técnica milenar, então hoje, né, tem muitos anos de estudo, tem essa relação direta com o emocional, com a parte física. E uma coisa bem interessante na acupuntura é que tanto eu trato como eu previno. E eu consigo abordar as doenças antes delas virem para o corpo físico. E isso não é nada empírico, é ciência, porque ela está no corpo, na parte energética. Então, quando eu olho para um diagnóstico energético, eu evito que essa doença se instale no corpo físico. Então, a ansiedade, por exemplo, ela tem uma relação direta com o coração. Então, na medicina chinesa. Então, nós vamos olhar para isso porque pode alterar tanto o estado ansioso como o sono, compulsividade, alimentação. Tem toda uma série de coisas que ele vai desencadear se eu não olhar para essa ansiedade. Quando a Maikele falou sobre a questão do como diagnosticar, quando o paciente vem já com um histórico de taquicardia, náusea, sudorese, quando ele entra, quando ele se depara com alguma situação e ele entra nesse estado, né, de angústia, e isso já está num nível mais avançado de ansiedade, que a gente fala crises, né, de ansiedade, para uma síndrome do pânico, né, que ela pode ter situações específicas. Mas antes disso, a gente pode auxiliar com a acupuntura para não chegar nisso. Sim. Né? Mas depois, quando tá, eu também consigo intervir. E para quem não gosta de acupuntura, como você falou, ou tem medo, né? A minha sugestão é tentar, porque eu morria de medo das agulhinhas. Hoje, meu Deus, eu amo as agulhinhas que me deixam bem. É um preconceito, porque né? Não dói nada, né? Tipo, é só uma batidinha assim que você sente. E aí, além disso, tem a zonoterapia, a suplementação, que a Maikele falou também. E aí, conheçam o Amoraci Spa, né? Pra gente ter mais essa qualidade de vida. Meninas, muito obrigada por terem vindo. Até uma próxima. Estamos sempre de portas abertas. Para vocês. Obrigada. Até.